quero glorificar a Deus por mais um dia na presença dEle. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar à sua disposição nesse dia. Queremos te agradecer pela saúde que corre em nosso corpo, pelo alimento que temos para comer, pelo trabalho que nos dá sustento da nossa casa. Mas queremos te agradecer pela redenção através do sangue de Jesus, que teve uma morte para nos trazer a reconciliação com o Senhor. Espírito Santo, por favor, nos ajuda a compreender a veracidade da Tua palavra. Traga a palavra revelada, o rema, para o nosso espírito nessa devocional. Que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que possamos sim querer mudanças e mudar de acordo com o que a Tua palavra, a Tua lei nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a entender o Teu propósito para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você o estudo que eu estou fazendo do livro de Esther. Eu creio que é um livro de encorajamento, esse livro de Esther, porque ele oferece o fato de uma única pessoa poder fazer a diferença. E Esther certamente era uma dessas candidatas, talvez uma candidata improvável a se tornar a rainha da Pérsia e também salvar toda a sua nação. Então, em primeiro lugar, eu posso compreender que ela não era sequer uma persa, ela não era uma nativa. E segundo obstáculo que eu poderia observar é que ela era órfã. Então, nenhuma dessas circunstâncias natural talvez facilitaria o casamento dela com o rei. Mas Deus, Ele interveio de forma sobrenatural e colocou a Esther numa posição de influente para o seu propósito e para o propósito do povo, dos judeus, que ali se realizassem. Algumas vezes a gente não consegue compreender o nosso propósito, até entender o propósito de Deus na nossa vida. Talvez você seja um improvável da sua família e Deus escolheu você. E a gente precisa compreender que é o sobrenatural de Deus que nos ensina. Eu gosto muito de compreender que existe um texto em 1 Samuel 2,7, que é um versículo que diz que Deus, Ele humilha uma pessoa para exaltar a outra. Olha só, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres, outros ricos. E um Ele humilha e o outro Ele exalta. Deus, Ele tem um jeito dele de tratar conosco. E Esther, aqui no capítulo 2, versículo 15 e 17, Deus levantou Esther numa obscuridade para tornar-se a rainha de toda a terra. Eu vou ler para você aqui o que está aqui em Esther, capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim: Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abilia, o tio Mardokai, que tornara como sua filha, se apresentou ao rei, e ela aceitou os conselhos de Hegai, encarregado da casa de mulheres, e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todas que viam gostavam dela e a achavam muito bonita. Então ela foi levada ao palácio real para se apresentar ao rei Xerxes, no 10º mês, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra virgem havia feito. Então, lhe pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Esther era rainha em lugar de Vasti. Deus, Ele concedeu o favor junto a todos o que ela encontrava, inclusive o rei, porque ele tinha o favor, ela tinha o favor do Senhor. Algumas vezes a gente é colocado em alguns lugares que Deus nos permite com que as pessoas gostem de nós, com que venhamos cair na graça das pessoas e que ali possamos ser bênção como Esther foi no reinado. E mais tarde na história aqui nós vamos ver que Esther usou esse favor para salvar si e o povo dela, os judeus, que seriam ali assassinados pelo mau Ramã, que estava determinado a destruir aquele povo. E ela não teve medo de ir ali até o rei e pedir que ele
tivesse intervindo a favor dela e a favor do seu povo, embora esse pedido tão ousado ao rei pudesse até custar a sua própria vida, porque ela sabia que ela tinha o favor de Deus. E aí que eu aprendo muito. Se você se encontra numa situação onde você está sendo perseguido, talvez atormentado ou discriminado, ou se alguém está tentando tirar de você algo que pertence por você, por direito, talvez queira o seu emprego, o seu cargo, talvez estejam querendo sua casa, sua reputação ou qualquer uma dessas coisas. Eu quero encorajar você, não tente responder buscando o favor natural para responder essa situação. Em vez disso, creia nesse favor sobrenatural de Deus, porque apesar de quantas coisas parecem desapontadoras, a partir de uma perspectiva talvez nossa, humana, e Deus ele pode exaltar e humilhar os seus inimigos. Uau, que delícia! Eu quero trazer para você esse encorajamento todos os dias. Você possa sair para o trabalho, você possa crer, Senhor, eu creio no teu favor, neste lugar onde estou indo nesse dia. Eu creio que a luz do Senhor vai brilhar sobre mim. Eu tenho o seu favor todos os dias, diante do Senhor e diante dos homens. Assim foi o posicionamento de Esther. Não passe, pela vida com medo que ninguém goste de você. Não abrigue o medo da rejeição em você. Em vez disso, creia que Deus está fazendo com que todos o que você entra em contato gostem de você. Creia que as pessoas que estão por perto vão te olhar com bons olhos. Não permita com que esse medo de ser rejeitado paralise você. Creia nesse dia no favor de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa impregnar no seu espírito e que todo medo de não ser aceito pelas pessoas possa bater em retirada, porque você já tem o favor de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.